Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Apocalipse, capítulo 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, que tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mas, irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é sobre a Babilônia, a rainha da Babilônia. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, eu peço ao Senhor que nos conceda graça, força. Meu Deus, nessa mensagem, eu dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Senhor dos exércitos. Sem Ti, meu Pai, nada posso fazer, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, venha nos conceder graça, Senhor. Senhor, venha nos conceder misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui agora, orando, agradecendo por esse culto, por essa palavra revelada que o Senhor nos concede. Senhor da glória, Senhor querido, sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, ó Deus tremendo, ó Deus soberano, todo mal que saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus santo de poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. A Bíblia diz: negue a si mesmo, cada um tome a sua cruz a cada dia. Não tem como escaparmos da cruz se você quiser ser um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, essa palavra de hoje é sobre a rainha da Babilônia. A rainha da Babilônia é uma mulher e por trás dela está um demônio. Esse demônio foi o mesmo demônio, a antiga serpente, o dragão, que enganou Eva e fez com que Eva desobedecesse a Deus e desobedecesse a Adão. Por isso, meus amados irmãos, a mulher, ela está submissa, ela deve estar submissa primeiramente a Deus. E se ela está submissa a Deus, ela deve estar submissa ao seu marido, que é o cabeça da casa, é o cabeça da esposa, Deus santo de poder e glória. Por isso a mulher não deve desprezar o homem, porque não foi feito o homem por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. A mulher foi tirada da costela do homem. No princípio, Adão e Eva. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porém, a antiga serpente, o dragão, ele quer fazer com que a mulher venha estar acima do homem e que o homem venha estar prostrado sobre os seus pés. A mulher, ela é uma bênção e ela veio para ser ajudadora do homem, para reinar junto com o homem e não para reinar sobre o homem.
A mulher, para reinar ao lado do homem, ela deve temer a palavra de Deus. Ela deve ser submissa à palavra de Deus. Ela deve respeitar a opinião do seu marido, reverenciar o marido, amar o marido. E os maridos devem amar suas esposas, respeitando-as. Porém, o inimigo de Deus, que é o mal, ele veio contrariar a palavra de Deus. Ele veio contrapor a doutrina de Deus. Por isso, todos aqueles que dão lugar àquilo que é contraposto à vontade de Deus sofrem a pena do Todo-Poderoso. Todas as cidades, todas as nações que não derem ouvidos à voz de Deus, que é a palavra, que ele fala também através dos vasos de barro, aos profetas, virão sobre eles o furor de Deus, virão sobre eles o castigo de Deus. Deus virá no mundo e destruirá o mundo com fogo, disse o apóstolo Pedro. Ele virá como labareda de fogo para todos aqueles que não obedecem o evangelho. Porém, se você obedece o evangelho, a labareda de Deus te avivará e não te destruirá. Se você tem fé no evangelho, pela graça, somos salvos. Mediante a fé, o dom gratuito de Deus, você será salvo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador no teu coração, para praticar a palavra de Deus, o sangue de Jesus te justificará e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, segundo a perseverança da fé, do amor de Deus. Nunca é tarde para você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável da salvação, como está escrito nas Sagradas Letras. E se você, ainda que esteja de idade, hoje é o seu dia, porque para Deus não tem idade, para Deus tem a eternidade. Para Deus, Ele é o Deus eterno, o Pai eterno. E o que Ele preparou para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus tem ricas promessas preciosas para a sua vida e é agora. Ele disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, tem salvação para a sua vida, tem salvação para a sua casa. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, porém Ele castiga aqueles que Ele ama. Não se enfureça com o castigo do Senhor, Ele sabe o que faz, vai passar. Deus tem remédio para a sua dor, Deus sara as suas feridas, o Deus que fere é o Deus que sara. A esperança para a árvore que foi cortada novamente crescerá. Jesus disse para os fariseus hipócritas: ninguém pode tirar as ovelhas das minhas mãos, as ovelhas que o Pai me deste, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Se você continua acreditando no Evangelho, se arrependeu, você está nas mãos do Senhor. O Senhor não te abandonou. O Senhor segura em tuas mãos e diz: eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou o teu refúgio e fortaleza, o Deus de livramentos, Deus santo de poder e glória.
E a Babilônia, ela foi uma cidade impenitente, uma cidade que se levantou contra Deus para contrapor a vontade de Deus. A Babilônia foi na contramão da vontade de Deus e sofreu a pena. A Babilônia tinha mais de 300 deuses e levou cativo o povo de Deus pela idolatria. Porém, havia 4 jovens, Daniel, conhecido como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens eram cheios de Deus, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tinham o dom da sabedoria, eles tinham o dom da revelação. E o rei Nabucodonosor os pegou para ajudar o rei. Através da vida desses 4 jovens, o rei se converteu, o nome do Senhor foi glorificado. Mas Daniel teve que passar pela cova dos leões. Daniel teve que passar por momentos difíceis, enfrentar os inimigos que tentavam achar na lei do Deus de Daniel algo para acusá-lo. Sadraque, Mesaque e Abednego também teve que passar pela fornalha de fogo. E quando eles passaram pela fornalha de fogo, Deus concedeu o livramento, porque o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e disse: todo aquele que não se prostrar a essa estátua será lançado na fornalha ardente. E Sadraque, Mesaque e Abednego, quando olharam, vendo todo o povo prostrado perante a imagem, a estátua, eles decidiram permanecer e foram lançados na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida pelo rei Nabucodonosor. E eles disseram: ó rei, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará das suas mãos. Mas se não quiser, seremos salvos. E quando foram atados e lançados dentro da fornalha, de repente o rei contemplou um 4º homem na fornalha, um 4º homem com a aparência do Filho de Deus, divino. E a chama não ardia neles, não havia dano neles. E eles passeavam no meio do fogo, no meio da fornalha ardente. Você consegue compreender esse mistério? Porque se Jesus estiver na sua vida, não importa a aflição, não importa a situação, problema, a enfermidade, ele vai passear contigo e essa prova será para a glória de Deus. Ele disse: Lázaro, vem para fora, aleluia, porque se creres, verás a glória de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Jezabel era uma mulher idólatra, e quando Acabe casa com Jezabel, ele afunda Israel. Ele afunda Israel na idolatria. Os profetas então foram lançados em prisões, tiveram que fazer os seus cultos a Deus nos montes, nos vales, nas escolas de profetas. Jezabel matou profetas. Obadias teve que esconder profetas em cavernas. A história do cristianismo é uma história sofredora, é uma história de cruz, é uma história de amor, um povo que veio trazer fé, esperança e amor.
Um povo que veio trazer paz, foi perseguido, injuriado, lançados no Coliseu. Porém, o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e morrer é ganho. Consegue compreender esse mistério? Quando você está com Cristo, com Jesus, Ele cuida na fornalha. Quando você está com Cristo, Ele cuida até da sua morte. Você terá uma morte tranquila, em paz. Davi foi fiel e terminou seus dias em glória, cheio de dias, morreu em paz, não teve uma morte sofrida, porque foi fiel. Confiaste em mim, diz o Senhor Jeová, e não cairás a espada, porque confiaste em mim. Consegue compreender a recompensa da fidelidade? A recompensa da confiança em meio a tantas vozes dizendo que não tem jeito. A última palavra vem de Deus para a sua vida. Porque o homem falha, mas Deus não falha. O amor de Deus não falha. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque tem jeito para você. É porque Deus te ama, Jesus te ama. A alegria do Senhor, nossa força, para esse ano 2026. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que Deus mandou trazer para você: restauração. Tem restauração para a sua felicidade. Você que está triste, tem restauração. Deus Santo tem poder e glória. Sai das mulheres, ó Lemuel, que são contrapostas à vontade de Deus. Porque essas são as que destroem. São as que destroem os reis. Sai delas, ó filho meu, vai dizer o Senhor. As que não são submissas, as que não temem a palavra de Deus. Não é o homem que tem que se humilhar para a mulher. É a mulher que tem que ser submissa ao seu marido. A mulher tem que correr atrás daquilo que ela quer. Na doutrina da Babilônia, as mulheres desprezam os homens para serem valorizadas pelos homens. Isso gera sofrimento para os homens e gera sofrimento para as mulheres. Fazem elas caírem na prostituição, como a rainha da Babilônia, a grande prostituta que estava sentada sobre a besta de cor escarlate, quando o apóstolo João, em espírito, foi levado até ela. Ele viu ela e se admirou com grande admiração. E o anjo disse para ele: por que te admiras? Essa é a rainha da Babilônia, e eu te mostrarei o que está por trás dela. O que está por trás dela é o que se opõe contra tudo o que é de Deus, contra o Evangelho.
Há santos que cairão nas mãos dela e serão mortos por ela em mártires. Porém, levantarão homens de Deus que a deixarão nua, que a deixarão desgraçada, pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. É Deus que reina, é Deus que toca a terra e ela se derrete. A sua misericórdia estende até os céus, reino dos céus. A tua fidelidade se estende além das nuvens. Ou seja, passa desse mundo. A misericórdia de Deus chega até o reino dele. Sua fidelidade também. Deus santo de poder e glória. Por isso, meus irmãos, para você encontrar felicidade, para você encontrar alegria, você precisará aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele habitará dentro de você e quebrará as trancas de ferro, as portas de bronze, e você terá felicidade. O homem mau se fartará dos seus caminhos, mas o homem bom se fartará em si, porque escolheu o caminho, a verdade e a vida. Você quer, nesse dia de hoje, se fartar em si? Nenhum mal te dominará mais. Você reinará sobre os seus sentimentos, tristeza, dor, ansiedade, medo, tudo isso, frustrações, angústias, tudo isso não dominará mais na sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É hoje. Entregue o seu coração a Ele e seja liberto. Deus santo de poder e glória. Saia da doutrina da Babilônia. É na fé, é na confiança, é no amor de Deus. Saia de todo aquele que prega outro evangelho, porque anátema é. Todo aquele que não maneja bem as sagradas letras, anátema é. Como está escrito na palavra. Por isso, meus irmãos, esteja na fé com Cristo. Amém? Não é religião, não é padrão religioso. Estar com Cristo é fugir da doutrina da Babilônia, da corrupção do mundo. Amém? Fico com esta palavra para a glória de Deus, Deus santo de poder e glória. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, eu quero aqui, Senhor, apresentar essa ceia em tuas mãos, meu Pai. Oh, Deus santo de maravilha, aleluia, tudo que ligares na terra é ligado nos céus. Eu ligo agora essa ceia aqui em tuas mãos, ó Deus da salvação, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Nisto, porém,
que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriague-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas ordená-las-ei, quando for ter convosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui venha ser o renovo, a nova aliança, como Jesus disse: fazei em memória de mim. Todo aquele que não comer do corpo, não beber do sangue da nova aliança, não tem parte comigo e não tem vida em vós mesmos. Nós estamos aqui agora, orando ao Senhor e consagrando no teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus, Deus Santo de poder e glória. Pode comer do corpo. Aleluia. Graças a Deus, Deus Santo de poder e glória, Jesus é fiel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, beba do cálice, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Glorifique o nome do Senhor, para a glória de Deus. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos digam amém. Leva a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória